Olá, tudo bom? Nosso tema de hoje são diferenças entre educação escolar e educação doméstica. Em tempos de violência nas escolas, onde alunos agridem outros alunos, ferem, matam, também há professores que são agredidos, sofrem violência, inclusive violência sexual por parte de alguns deles. Enfim, vários tipos de violência, vários tipos de morte, de ferimentos. A gente vê constantemente nas emissoras, mostrando, na internet também, mostrando alunos que jogam cadeiras em cima de professor, aluno que bate em rosto de professor, aluno que mata outro aluno, enfim, isso é uma gama de agressões físicas, verbais e morais por parte de alunos a professores, a figuras de autoridades na escola, né? Devido a isso, nós trazemos quais são essas diferenças. Antes da gente começar, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Mosaico da Psicologia, ok? Deixe seu like, deixe o seu joinha e vamos começar. Gente, aos pais cabem a obrigação de educar os filhos conforme a Constituição, as leis do país e também dar a eles a educação moral, passar para eles os bons costumes, a ética, né? O respeito a pessoas que são mais velhas, o respeito a figuras de autoridade, fazer com que seus filhos reconheçam no professor e em qualquer outro trabalhador de dentro da escola como figura de autoridade, né? Ele enxergar em cada funcionário e principalmente no professor a figura de autoridade, respeitá-lo enquanto profissional e enquanto pessoa, cabe aos pais passar isso, não é? Eles precisam entender também, os pais, que ensinar a se portar em sala de aula, a se alimentar, a valores básicos como moral, como ética, são aprendidos em casa. Existem alunos que realmente desrespeitam os professores. Já falei das agressões, mas vamos falar de algo mais leve. Chegam na escola, colocam os pés na mesa, não deixam o professor explicar, dar aula, eles precisam ser o centro das atenções, são crianças e adolescentes extremamente egocêntricos, porque eles querem atenção para eles e não veem em outras pessoas a figura de respeito que eles precisam ter, não é? Ou seja, eles precisam enxergar no professor, enxergar no profissional que trabalha na escola a figura de autoridade. Certo? Então isso faz com que eles realmente desrespeitem as pessoas e causem muitos problemas. O que acontece é o seguinte, existem muitos pais que chegam na escola perguntando por que o filho tirou nota baixa, perguntando por que o filho não passou de ano, perguntando por que foi aquela observação na agenda escolar, que o filho é maravilhoso, porque às vezes o filho em casa ele se comporta bem e chega na escola se torna um mau elemento, vamos dizer assim, sem colocar panos mornos. Na escola ele é uma pessoa, em casa ele é outra. Então o pai toma aquele filho como exemplo, então ele chega na escola reclamando. Também existe o pai que chega na escola querendo que o menino aprenda educação doméstica, aprenda a não responder o pai e a mãe, aprenda a educação religiosa, aprenda a não falar palavrão. Oi, isso é o pai que tem, o pai, a mãe, o familiar é que tem que educar. A escola cabe educar com as matérias disciplinares, matemática, português, inglês e por aí vai. E não educar a criança de forma doméstica. Existe a educação doméstica e existe a educação escolar. A educação doméstica é aquela educação que ensina a criança a respeitar os mais velhos, a respeitar figuras de autoridade, a não estar conversando em sala de aula, a estudar e ter compromisso com seus estudos. Enfim, existe uma gama de comportamentos que cabe à educação dos pais passarem para os filhos e não os professores, ok? Então, assim,
algumas atitudes desregradas dos filhos perante seus pais acabam sendo espelho do que eles são na escola. Então o filho às vezes nem respeita o pai em casa, não respeita a mãe, grita com o pai, grita com a mãe, vive na rua, né, fazendo o que não deve, não estuda. Então, como o pai e a mãe, eles ficam calados, eles não repreendem seus filhos, eles esperam que a escola o faça, essa criança ou esse adolescente chega na escola e repete esses comportamentos e espera que que os professores tenham os mesmos comportamentos que os pais, fiquem calados, fiquem omissos e aceitem essa figura aberrante que o adolescente se transformou. Essa figura autoritária que os pais aceitam, o adolescente ele quer que o professor aceite também. Então é isso. O adolescente ou a criança em casa, ele se comporta de uma forma sem limite algum. Chega na escola, ele quer se comportar da mesma forma porque vê que os pais se omitem e aceitam aquele comportamento, é tudo como ele quer, é tudo como o adolescente ou a criança quer, certo? E essa criança ou adolescente, ele espera que os professores façam a mesma coisa. Ou ele se comporta em casa muito bem, mas chega na escola e se comporta de uma forma autoritária, agressiva, violenta. E aí os pais cobram da escola essa educação. Não é assim, gente. Se vocês têm seu filho, observe o comportamento dele. Se você percebe que não está conseguindo educá-los de forma satisfatória, procure ajuda, tá? Agora, não transfira a responsabilidade que você tem enquanto pai, mãe, responsável por aquela criança ou adolescente, para a figura do professor, para a figura do supervisor escolar, do coordenador. A escola é para aprender as matérias escolares. Valores morais se aprende em casa, não na escola, tá? Se você não consegue dar limite a seus filhos, você não pode pedir que o professor que tem 10, 20, 10 nada, mais de 20 alunos por sala de aula, né, por turno e por sala, ele conseguir fazer isso com seu filho. Você só tem 1, 2 filhos. Ele vai ter 20, 30 alunos na sala de aula para dar limite. Isso está certo? A função do professor é passar a matéria, cobrar na prova, cobrar na avaliação, enfim, fazer os trabalhos escolares e cobrar que o aluno faça esses trabalhos escolares e cobrar do aluno respeito ao professor, respeito à figura de autoridade, que é o professor, que é o supervisor, enfim, que são os profissionais que trabalham na escola. Quando essa criança ela não tem limite em casa, ela também não vai ter limite na escola, mas ao professor não cabe educar o aluno para isso, para ele ser uma criança ou um adolescente educado, que fale baixo, que respeite os outros. Isso cabe ao pai e à mãe, ok? A educação familiar sempre será a base para o comportamento do indivíduo em formação na sociedade que está inserido. Então, a educação doméstica, essa educação, ela vai para o resto da vida. O que você aprende na sua casa, você leva para o resto da vida. Então fica a dica, papais e mamães que querem passar essa responsabilidade de educar os filhos para os professores, parem e pensem, eu preciso educar o meu filho para que ele seja um cidadão de bem na sociedade. E já começa de agora, respeitando os professores, respeitando os coordenadores, respeitando o vizinho, respeitando o avô, a avó, o pai e a mãe. Ok? É muito preocupante perceber que alguns pais fogem de certas responsabilidades, como, por exemplo, passar noções de flexibilidade, convivência, ética, maturidade e comunicação aos seus filhos, né? Deixando de conversar com seus filhos sobre sexo, sobre drogas, sobre respeito às pessoas, professores, diretores, idosos, etc. E relacionamento com os outros, relacionamentos interpessoais. Então, esses pais, eles cobram que a escola passe noções como sexualidade, religiosidade, educação religiosa, ética, respeito. Eles querem isso, é para ser aprendido no ambiente familiar e não no ambiente escolar. No ambiente escolar, como eu já disse antes, é para aprender as matérias curriculares, física, português, matemática e por aí vai,
né? Mas por serem, alguns pais acreditam que o enfoque desses temas são papel da escola, desses temas que eu falei agora anteriormente, mas não são, né? São temas fundamentais à educação doméstica que devem ser ensinados. A família deve ser responsável por elas. Os grandes diferenciais hoje, atitude e caráter, são desenvolvidos na primeira infância. Na primeira infância, a criança não está na escola, ok? Então, a escola pode até ajudar, mas a família é determinante para passar esses valores morais. Devido a isso, o aluno algumas vezes procura o professor para orientá-los. Alguns alunos procuram o professor para orientá-los no que a família deixou a desejar, não ensinou em casa. Mas a grande maioria, pelo contrário, desrespeita os professores e demais membros da equipe educacional por não conhecerem limites em casa. Então, aquela família que tem seu filho sem limites, ela espera que a escola delimite ao seu filho. O papel da família é dar limite à criança e ao adolescente, passar valores morais. É isso. Fica a dica. Vamos cuidar mais das nossas crianças e vamos tentar não transferir nossas responsabilidades que temos com os nossos pequenos para outras pessoas, para terceiros. Fica a dica. Um abraço. Até a próxima.